Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Na Romênia, na Transilvânia, a história do Conde Drácula é tão recente também? História do Conde Drácula, o Vlad II e Vlad III da Casa Bassarabi, dinastia Draculeste. É interessantíssima. Ele se tornou famoso como vampiro mais por conta do livro do Bram Stoker, que foi publicado quase 5 séculos depois que ele morreu. Morreu o Vlad III, morreu, eu diria, algumas pessoas dirão, morreu heroicamente, morreu em batalha. Não, ele foi morto pelas costas antes de entrar em uma batalha. Teve seu corpo decapitado, sua cabeça foi mandada para o sultão Mehmed II, lá da Turquia, e esse seria o corpo dele. Foi levado, algumas pessoas dizem, para um mosteiro chamado Snagov, porém na atualidade o que restou do corpo está enterrado em Comana, um outro monastério na Romênia, e ele foi um voivode. Tanto ele, o Vlad II e o terceiro foram voivodes, foram algo como regentes da região da Valáquia, próxima da Transilvânia, nas terras da atual Romênia. A história dele é interessantíssima. Primeiro porque o pai dele, o Vlad II, foi membro de um grupo chamado Ordem do Dragão, Societate Draconestarum, Ordo Dracul, como alguns dizem. Essa ordem foi fundada por um imperador alemão. A esposa dele, Bárbara von Cille, foi acusada de bruxaria, de vampirismo. Era uma ordem que tinha como foco enfrentar a invasão turco-otomana da Europa, e para enfrentar os otomanos, que eram um exército mais avançado, mais capacitado tecnologicamente, cujos soldados eram alfabetizados e muito preparados, tinham inclusive o melhor destacamento de medicina daquele tempo, eles fizeram uso de tudo que eles tinham ao alcance deles. Então, desde técnica militar, alquimia, o que mais você puder pensar, essa ordem se apropriava e fazia uso. O Vlad II, pai do Draculha, propriamente dito, adota o nome de Dracul, dragão, em homenagem a ser um membro da segunda ou terceira formação dessa ordem, para você ter ideia, tamanha a sua importância. Ele é deslocado para a Valáquia para assumir o reino em nome daquela ordem, para manter as coisas em ordem, porém, ele não teve muita sorte. O Império Otomano era muito forte e exigiu que, em um certo momento, que os filhos dos nobres fossem mandados para serem criados lá em Constantinopla, lá nas terras dos otomanos. E assim, nenhuma criança queria ir, nenhum pai queria entregar seus filhos. E ao mesmo tempo, quem ficava naquela corte ali na Valáquia corria o risco tranquilamente de ter seus olhos perfurados por pregos de ferro, podia ser tranquilamente morto a qualquer instante, qualquer conspiração palaciana, porque veja só, as coisas eram tão desorganizadas naquela região do leste europeu, meu nobre amigo, que se você tinha sangue real, você podia se declarar o próximo voivode desde que você matasse o atual. Então era um risco muito grande. O Vlad II, vendo tudo isso, ele tem primeiro o filho mais velho dele, que não era o que vai ser conhecido como Drácula. Não, o primeiro filho é morto tendo os olhos perfurados. Então ele considera que é mais sábio mandar os 2 filhos mais novos, o Vlad III e o Radu, para os otomanos. E veja, ele manda os filhos para morar com os otomanos, e os filhos são criados como amigos infantis, de criança, do garoto que vai se tornar o sultão Mehmed II. Eles são criados nos palácios mais caros dos otomanos. Eles são treinados como jovens oficiais daquele império. Eles aprendem, são treinados em artes estratégicas, de guerra, que a Europa estava tranquilamente 200, 300, 500 anos atrás deles, em nível tecnológico ou ainda em preparo bélico ou preparativos. Então esses caras vão receber o fino do treinamento militar. Então Vlad e Radu vão ser criados ali junto do Mehmed II, do cara que vai ser o sultão Mehmed II, e se não fosse por um único detalhe, que era a fúria, o desespero do Vlad, esses 3 jovens teriam comandado todo o mundo conhecido do final da Renascença.
Você tem ideia? A gente está falando de um império que estaria tomando a Europa com facilidade, estaria assumindo o norte da África, terminaria de tomar o norte da África, a região do chifre africano ali, e estariam ali tomando a Ásia. Porém, a fúria do Vlad, o desejo de vingança dele, e alguns, como dizem os cronistas muçulmanos, os péssimos hábitos dele, levaram ele a desertar, trair o irmão mais novo e trair a amizade com o Mehmed para retornar para a terra dele, para tentar se tornar o novo voivode e declarar os muçulmanos como seus inimigos jurados. Mas pensa, ao mesmo tempo, foram os caras que criaram ele, que deram todo o treinamento para ele. Isso vai resultar numa batalha sem paralelos, na qual o Vlad vai enfrentar o exército muçulmano, a qual ele vai provocar esse exército a pedido do Papa. Ainda assim, há algo de heróico nisso, porque ele é o único rei europeu, o único regente europeu que não devia dinheiro para os otomanos, que não devia favores para os otomanos, e foi o único que decidiu aceitar a proposta quase suicida do Papa de puxar essa guerra pessoal com Mehmed II e puxar o exército mais perigoso, mais tecnológico do mundo, mais preparado para invadir a sua própria terra. E ele vai enfrentar os caras com técnicas de guerrilha, envenenando poços, deslocando a população do país dele para o alto das montanhas, para as florestas, para os pântanos. Vai atacar as patrulhas dos otomanos, vai roubar as armaduras, vai esconder os corpos de quem ele mata, vai invadir os acampamentos no meio da noite. Por isso que ele vai criando essa fama de vampírico que eu imagino que vocês vão perguntar. Parecido com o Rambo, né? Sim, é o mesmo padrão de guerra, se a gente for pensar. E ele vai criar uma guerra de terror onde as pessoas que eles matavam, eles cortavam as cabeças e roubavam os corpos para as matas. E iam arrastando tudo isso para uma região de uma fortaleza dele chamada Poenar. E quando o sultão, levando o seu exército, passando por uma região, o país estava enfrentando uma seca poderosíssima naquele ano, mortífera, poços envenenados, a moral de uma tropa. Cara, imagina, é bem fácil de você imaginar. Imagina alguém aqui do Brasil, dos Estados Unidos, descendo no interior do Afeganistão nos dias de hoje. Tipo, você com toda a sua bagagem cultural, mais ou menos sua sensibilidade e tudo mais, você encontrando um lugar muito mais nível hard, selvagem, pesado. E quando o sultão alcançam esse castelo de Poenar, eles são surpreendidos pelos corpos de todos os integrantes do exército que o Vlad matava, um número considerável, todos empalados em árvores, enforcados, decapitados, cabeças com lanças, dos soldados, dos militares, dos oficiais deles que eles tinham matado. A reação do sultão emocional foi tão pesada que o sultão passou o comando, depois de um tempo, para o irmão mais novo dele, do Vlad, o Radu Belo, que já era um dos grandes generais do Império Otomano, para dar cabo, para fechar a treta ali, para fechar a conta, porque ele mesmo não conseguiu. Não tinha mais condições. Sim, ele retorna para Constantinopla sofrendo pesadamente de não conseguir dormir, tendo alucinações que Vlad vinha na calada da noite para matá-lo. Foi um baque emocional para um cara do calibre de um sultão Mehmed II, violentíssimo. Ele era um homem sábio, letrado, um estrategista brilhante, um guerreiro preparadíssimo, um cara assim muito à frente do tempo dele. E são caras extremamente sanguinários também, né? Pra se abalar com uma coisa assim é porque era um negócio surreal, né? Era um negócio do outro mundo que o Vlad fez, tanto que até hoje a gente lembra, ele ficou conhecido como Vlad Dracula, Vlad, filho do demônio, para alguns tradutores, Vlad, filho do dragão. Então foi uma coisa assim pesada. E ao mesmo tempo que o Ocidente tende a exaltar Vlad como um herói, ele é um herói nacional nas terras dele até os dias de hoje. Ele é um santo popular, cujo tem uma ordem de monges que rezam para ele toda lua cheia, um Pai Nosso e uma outra oração em romeno, que eles nunca me passaram qual é. E a gente já conversou longamente, um deles me forneceu muito material para o meu primeiro livro, O Mistérios Vampíricos, onde ele falou sobre a Ordem do Dragão, e eu publiquei até onde eles deixaram, sendo um compêndio bem rico sobre esse tema, né? E assim, tem toda essa história, o herói nacional, e ao mesmo tempo, nos dias de hoje, Vlad também é um símbolo, no leste europeu, é um símbolo de intolerância e de opressão contra as populações muçulmanas, né? Vale sempre pontuar. E o Bram Stoker, no final do século XIX, quase 5 séculos depois dessa história que eu contei para vocês,
o Bram Stoker ele vai ouvir falar da história dele e vai adaptar esse personagem para se tornar o seu Drácula dentro do roteiro dele. Então essa é a história aí do nosso querido Vlad Tepes. O Vlad III, é isso? Vlad III, Vlad Tepes ou Vlad Dracula. Dracula, Conde Drácula.